São Paulo, maio de 2012. Em um luxuoso apartamento de uma das regiões mais nobres da cidade, uma história estava prestes a chocar todo o Brasil. Um empresário milionário desaparece sem deixar rastros. Uma família entra em desespero. A polícia inicia uma corrida contra o tempo e, aos poucos, descobre que a verdade estava muito mais perto do que imaginava. Ele era herdeiro de uma das empresas mais conhecidas do Brasil. Ela era uma mulher que havia saído do interior do Paraná em busca de uma vida melhor. Juntos, pareciam viver um conto de fadas, mas por trás da riqueza, das viagens e da imagem de família perfeita, existiam segredos, conflitos e desconfianças que cresciam em silêncio. O que levou esse relacionamento a um desfecho tão trágico? Como uma história de amor se transformou em um dos casos criminais mais famosos da história brasileira? E o que aconteceu com a mulher que se tornou o centro de uma investigação que parou o país? Esta é a história completa de Elise Matsunaga, uma história de ambição, traição, poder, perda e consequências que atravessam gerações. Eu sou Joaninha Criminal e hoje você vai conhecer todos os detalhes do caso que ficou conhecido como caso Ioki. Porque algumas histórias não terminam quando o julgamento acaba. Existem histórias que parecem ter sido escritas pelo destino. Histórias em que duas pessoas nascidas em realidades completamente diferentes acabam se encontrando e mudando para sempre a vida uma da outra. De um lado, uma jovem do interior do Paraná, criada em meio a dificuldades, conflitos familiares e incertezas. Do outro, um herdeiro milionário, integrante de uma das famílias empresárias mais conhecidas do Brasil. Por muitos anos, eles pareciam viver uma história de amor improvável. Mas o que começou com um conto de fadas terminaria em uma das tragédias criminais mais famosas do país. Antes de entendermos o crime que chocou o Brasil, precisamos voltar muitos anos no tempo, porque toda história tem um começo e essa começa em dois mundos completamente diferentes. No sudoeste do Paraná está localizada a pequena cidade de Chopenzinho. Na década de 1980, era um município tranquilo, cercado por áreas rurais e marcado por uma vida simples. Foi ali que nasceu Elise Araújo Giacomini. Desde muito cedo, sua vida esteve longe da estabilidade que muitas crianças conhecem. Diversos relatos publicados ao longo dos anos apontam que sua infância foi marcada por dificuldades emocionais e financeiras. Enquanto outras crianças cresciam cercadas por segurança e confronto, Elise precisava aprender rapidamente a lidar com situações difíceis. A família enfrentava problemas constantes. A convivência nem sempre era harmoniosa. Segundo relatos apresentados posteriormente, em entrevistas e documentários, ela carregava sentimentos de abandono e rejeição desde muito jovem. Essas experiências deixariam marcas profundas em sua personalidade. Pessoas que conviviam com ela na infância descrevem uma menina muito inteligente, observadora e determinada. Mesmo diante das dificuldades, Elise demonstrava vontade de crescer. Ela acreditava que podia construir uma vida diferente daquela que conhecia. Era uma estudante dedicada, gostava de aprender, sonhava com independência, mas naquele momento ninguém imaginava o rumo que sua vida tomaria.
À medida que crescia, Elise percebia que as oportunidades em sua cidade eram limitadas. Como muitos jovens do interior, começou a sonhar com cidades maiores, lugares onde pudesse estudar, trabalhar e conquistar estabilidade financeira. A ideia de permanecer em Chopinzinho para sempre não fazia parte de seus planos. Ela queria mais, queria conhecer o mundo, queria construir algo próprio. Durante a juventude, passou a buscar caminhos que pudessem oferecer melhores perspectivas. Era uma época de mudanças. O Brasil vivia transformações econômicas importantes. O acesso ao estudo superior começava a crescer, e muitos jovens enxergavam a educação como uma porta para uma vida melhor. Elise também acreditava nisso. A jovem que deixaria o interior do Paraná carregava consigo sonhos, inseguranças e expectativas. Ela não imaginava que anos depois seu nome seria conhecido por milhares de brasileiros. Enquanto Elise crescia em uma realidade simples, outra história acontecia em um ambiente completamente diferente. Marcos Kitano Matsunaga nasceu em uma família ligada ao sucesso empresarial. Seu sobrenome estava associado a uma das empresas alimentícias mais conhecidas do país, a Yoki. Fundada por imigrantes japoneses, a empresa tornou-se um dos maiores exemplos de sucesso empresarial do Brasil. Ao longo das décadas, expandiu seus produtos e conquistou milhares de consumidores. Quando Marcos nasceu, a família já desfrutava de estabilidade financeira. Sua infância foi muito diferente da vivida por Elise. Ele teve acesso a boas escolas, viajou, conviveu com empresários e executivos, recebeu uma formação privilegiada, mas quem o conhecia costumava descrevê-lo como alguém discreto, reservado, educado, longe do estereótipo de herdeiro extravagante. Marcos seguiu carreira dentro dos negócios da família. Com o tempo, tornou-se executivo da empresa. Era visto como alguém competente e comprometido com o trabalho. Sua vida parecia seguir um caminho previsível, mas o destino tinha outros planos. Para entender a dimensão do caso, é importante compreender a importância da IOC no Brasil. Durante décadas, a marca esteve presente na mesa de milhões de brasileiros. Produtos como pipoca, farofa, canjica e amendoim faziam parte da rotina de inúmeros brasileiros. A empresa cresceu rapidamente. O sobrenome Matsunaga tornou-se sinônimo de sucesso empresarial. Essa posição trouxe riqueza, prestígio e influência, mas também colocou a família sob constante atenção pública. Quando o crime aconteceu, a repercussão foi ainda maior, justamente por envolver uma família tão conhecida. O desaparecimento de um executivo da IOC não era apenas uma tragédia pessoal, era um acontecimento nacional. Em algum momento, os caminhos de Marcos e Elise finalmente se cruzaram. Eles vinham de mundos opostos. Ela, uma jovem determinada a mudar de vida, ele, um executivo milionário. A diferença econômica era enorme, a diferença social também, mas isso não impediu que surgisse um relacionamento. Os dois começaram a se aproximar, conversavam, saíam juntos, a relação evoluiu rapidamente. Pessoas próximas afirmavam que Marcos parecia encantado por Elise. Ela era bonita, inteligente, demonstrava personalidade forte. O relacionamento ficou sério. Pouco tempo depois, o casal oficializou a união. Para muitos observadores, aquela parecia uma história improvável. Uma jovem do interior do Paraná casando-se com um dos herdeiros de uma das empresas mais famosas do Brasil parecia o início de um conto de fadas moderno, mas a realidade seria muito mais complexa. Após o casamento, Elise passou a viver uma realidade completamente diferente. O padrão de vida mudou drasticamente, viagens internacionais, restaurantes sofisticados, imóveis de alto padrão, eventos exclusivos, tudo aquilo fazia parte do novo cotidiano. Para quem observava de fora, parecia uma vida perfeita, mas a adaptação nem sempre foi simples. Entrar em um universo tão diferente exigia mudanças.
novas responsabilidades, novas expectativas, novas pressões. Além disso, existia diferença de origem entre os dois. Enquanto Marcos havia crescido cercado por privilégios, Elise carregava experiências muito diferentes. Essas diferenças nem sempre desaparecem apenas porque duas pessoas se casam. Em muitos casos, elas permanecem presentes de forma silenciosa. Com o passar do tempo, o casal recebeu uma notícia que parecia conciliar a felicidade da família. Elise estava grávida. O nascimento da filha representou um momento especial. Amigos e familiares acreditavam que aquela nova fase fortaleceria ainda mais o relacionamento. Nos primeiros anos, a imagem transmitida ao público era de uma família feliz. Fotografias mostravam viagens, comemorações, momentos de luz, de união, mas longe das câmeras, problemas começaram a surgir. Pequenos conflitos, discussões ocasionais, diferenças que aos poucos se tornariam cada vez maiores. O casamento começava a mostrar sinais de desgaste. Uma grande tragédia surge de repente. Na maioria das vezes, ela é precedida por uma série de acontecimentos menores. No caso de Marcos e Elise, relatos posteriores indicaram que a relação já enfrentava dificuldades há algum tempo. Ciúmes, desconfianças, discussões, problemas de comunicação. Tudo isso passou a fazer parte da rotina. Segundo as versões apresentadas anos depois, as suspeitas de infidelidade começaram a crescer. A confiança foi sendo corroída. Quando a confiança desaparece, até mesmo os momentos mais simples podem se transformar em motivo para conflito. O que antes era uma relação apaixonada começava a se transformar em algo diferente, algo mais tenso, mais instável, mais perigoso. Enquanto o público via uma família rica e aparentemente feliz, a realidade dentro do casamento começava a mudar. As diferenças entre Marcos e Elise ficavam cada vez mais evidentes. As suspeitas aumentavam, os conflitos se tornavam mais frequentes, e o relacionamento caminhava lentamente para um ponto sem retorno. No próximo capítulo dessa história, vamos mergulhar nos bastidores do casamento Matsunaga, as traições, as discussões, os relatos de amigos e familiares, e os acontecimentos que antecederam uma das tragédias mais conhecidas da história criminal brasileira, porque o que parecia ser uma vida perfeita estava prestes a desmoronar. Durante anos, Marcos e Elise pareciam ter tudo: uma família formada, uma filha, conforto financeiro, viagens, prestígio, uma vida que muitas pessoas sonhavam em ter. Mas existe uma frase muito conhecida entre investigadores criminais: quase nunca sabemos o que acontece atrás de uma porta fechada. Enquanto amigos e conhecidos observavam um casal aparentemente feliz, uma série de conflitos silenciosos cresciam dentro daquele relacionamento. Problemas que aos poucos transformariam amor em ressentimento, confiança em desconfiança e admiração em medo. Nessa parte da história, vamos conhecer os bastidores do casamento Matsunaga, uma fase marcada por acusações, inseguranças e segredos, porque muito antes do crime, o relacionamento já estava desmoronando. Após o casamento, Elise passou a viver em um universo completamente diferente daquele que conheceu na infância. Ela frequentava ambientes exclusivos, viajava para o exterior, convivia com empresários e pessoas de alto poder aquisitivo. A família possuía acesso a tudo aquilo que o dinheiro podia proporcionar, mas o luxo nem sempre significa felicidade. Pessoas próximas relataram posteriormente que, apesar da aparência de perfeição, o casal enfrentava dificuldades constantes. A pressão social era grande, a exposição também. Havia expectativas sobre comportamento, imagem pública e vida familiar. Para alguém que havia saído de uma realidade completamente diferente, a adaptação nem sempre era simples. Ao mesmo tempo, Marcos continuava profundamente envolvido com seus negócios.
O trabalho ocupava grande parte de sua rotina, e isso acabaria criando distância dentro do relacionamento. Com o passar dos anos, Elise começou a desconfiar do marido. Inicialmente eram pequenas suspeitas, mudanças de comportamento, horários diferentes, telefonemas inesperados, viagens de trabalho cada vez mais frequentes. Nada parecia suficiente para provar uma traição, mas era suficiente para alimentar dúvidas. E dúvidas constantes costumam se transformar em obsessão. Segundo relatos apresentados posteriormente, Elise passou a prestar atenção em cada detalhe, cada ausência, cada mensagem, cada mudança na rotina. A confiança começava a desaparecer. E quando isso acontece, o relacionamento entra em uma zona extremamente perigosa. Amigos próximos relataram que as discussões passaram a ocorrer com frequência. Nem sempre eram brigas explosivas. Muitas vezes eram discussões silenciosas, acusações, mágoas acumuladas, conversas que terminavam sem solução. Com o passar do tempo, a tensão aumentou. O casal já não parecia tão unido quanto antes. Algumas testemunhas afirmaram que havia períodos em que os dois quase não se falavam. Outros relataram momentos de afastamento emocional. A relação começava a se desgastar de maneira profunda. Mas havia um fator que tornava a situação ainda mais delicada: a filha do casal. Durante entrevistas e declarações feitas anos depois, Elise afirmou que um de seus maiores medos era perder a guarda da filha. Segundo sua versão, ela acreditava que uma separação poderia resultar em uma disputa desigual. De um lado estaria um empresário milionário, do outro, uma mulher sem o mesmo poder financeiro. Independentemente de essa preocupação ser ou não fundamentada, ela passou a ocupar espaço importante em seus pensamentos. Esse temor aparece repetidamente em entrevistas concedidas após o crime. A maternidade havia se tornado uma das partes mais importantes de sua vida, e a simples possibilidade de ficar longe da filha gerava enorme ansiedade. Com o casamento em crise, esse medo aumentava cada vez mais. Entre todos os problemas enfrentados pelo casal, nenhum parece ter causado tanto impacto quanto as suspeitas de infidelidade. Segundo a versão apresentada por Elise, ela teria descoberto diversos relacionamentos extraconjugais mantidos por Marcos. Ao longo dos anos, surgiram reportagens, depoimentos e documentos que apontavam para episódios de traição. Essas informações alimentaram ainda mais os conflitos. Para Elise, cada nova descoberta representava uma confirmação de suas suspeitas. Para Marcos, segundo relatos de pessoas próximas, o casamento já atravessava um período extremamente desgastado. Os dois pareciam viver realidades diferentes dentro da mesma casa. Enquanto um tentava preservar a rotina familiar, o outro acumulava ressentimentos, e a distância entre eles aumentava. Com o avanço das desconfianças, Elise passou a observar atentamente os movimentos de Marcos. Segundo informações divulgadas durante o processo, ela buscava confirmar aquilo que acreditava estar acontecendo. Monitorava horários, acompanhava compromissos, tentava descobrir onde o marido estava, com quem conversava e o que fazia quando estava longe de casa. Quanto mais procurava as respostas, mais encontrava motivos para desconfiar. O relacionamento havia chegado a um ponto em que praticamente não existia mais confiança. Tudo era visto através da lente da suspeita. E isso tornava qualquer reconciliação cada vez mais difícil. À medida que os conflitos aumentavam, pessoas próximas começaram a perceber que algo não estava bem. Familiares, funcionários, amigos. Muitos notavam mudanças no comportamento do casal. Nem sempre sabiam exatamente o que acontecia, mas percebiam a tensão. As conversas se tornavam mais frias, os encontros familiares pareciam diferentes, o ambiente já não transmitia a mesma harmonia dos primeiros anos. Mesmo assim, ninguém parecia imaginar o que estava prestes a acontecer.
Entrando em 2012, a situação parecia irreversível. O casamento já não conseguia esconder suas rachaduras. As suspeitas de traição continuavam, os conflitos permaneciam. O desgaste emocional aumentava. Segundo relatos posteriores, as discussões tornaram-se mais frequentes. A convivência diária estava cada vez mais difícil. O que antes era um relacionamento marcado por paixão, agora parecia uma disputa constante. E quanto mais a tensão crescia, mais imprevisíveis se tornavam as reações de ambos. Os acontecimentos começaram a caminhar para um desfecho trágico. Chegamos ao mês que mudaria tudo. Maio de 2012. Nenhum dos envolvidos imaginava que os próximos dias entrariam para a história criminal brasileira. A rotina da família continuava aparentemente normal para quem observava de fora. Mas dentro do apartamento, a crise havia atingido níveis extremos. As desconfianças estavam no auge, as emoções estavam à flor da pele. O relacionamento encontrava-se em um ponto crítico e bastava uma faísca para provocar uma explosão que teria consequências devastadoras. Anos depois, muitos especialistas passaram a analisar o caso tentando responder uma pergunta: havia sinais de que algo terrível poderia acontecer? É impossível saber, mas olhando para trás, alguns elementos chamam a atenção: o desgaste emocional, os conflitos constantes, o medo, a desconfiança, as acusações, as traições, a incapacidade de encontrar uma solução para os problemas. Tudo isso formava um cenário extremamente delicado. E, infelizmente, cenários assim podem terminar de maneiras imprevisíveis. O que ninguém sabia era que o momento decisivo estava muito próximo, e quando ele chegasse, mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. O casamento de Marcos e Elise havia chegado ao limite. A confiança desapareceu. As suspeitas aumentaram. Os conflitos tornaram-se constantes e a relação parecia caminhar inevitavelmente para o colapso. Mas o pior ainda estava por vir. Na próxima parte dessa história, vamos acompanhar os acontecimentos de maio de 2012, o desaparecimento de Marcos, o início da investigação, as primeiras suspeitas da polícia e como os investigadores começaram a desvendar um dos casos mais chocantes da história criminal brasileira. Será o capítulo em que a tragédia finalmente deixa de ser uma possibilidade e se torna realidade. Maio de 2012. Em um luxuoso apartamento da capital paulista, uma sequência de acontecimentos começaram a se desenrolar. Naquele momento, ninguém imaginava que o caso se transformaria em uma das investigações criminais mais acompanhadas da história recente do Brasil. O nome Matsunaga estava prestes a ocupar capas de jornais, programas de televisão e manchetes em todo o país. O que começou com um desaparecimento rapidamente se transformou em uma investigação complexa, e pouco a pouco os investigadores perceberam que estavam diante de algo muito maior do que imaginavam. Nos primeiros dias de maio de 2012, Marcos seguia sua rotina habitual. Como executivo ligado à IOC, mantinha uma agenda cheia de compromissos. Para familiares e amigos, nada parecia extraordinário. Mas dentro de casa, a situação era diferente. O relacionamento com Elise atravessava uma das fases mais difíceis desde o casamento. As discussões se acumulavam. As suspeitas de traições continuavam presentes. A confiança praticamente não existia mais. Mesmo assim, do lado de fora, a vida parecia seguir normalmente, até que Marcos desapareceu. Nos dias seguintes, familiares começaram a estranhar a ausência de contato. Marcos era conhecido por manter comunicação frequente com pessoas próximas. O silêncio chamou a atenção. Telefonemas não eram atendidos, mensagens não recebiam resposta, compromissos deixavam de ser cumpridos, a preocupação aumentou rapidamente. Inicialmente, algumas pessoas acreditaram que poderia haver uma explicação simples.
talvez uma viagem inesperada, talvez um afastamento voluntário, mas os dias passavam e nenhuma explicação convincente aparecia. Foi então que a polícia passou a analisar o caso. Os investigadores começaram a reunir informações básicas. Quando Marcos foi visto pela última vez? Quem esteve com ele? Quais eram seus compromissos recentes? Quem poderia ter interesse em prejudicá-lo? Essas perguntas são comuns em qualquer investigação de desaparecimento, mas logo surgiram elementos que chamaram a atenção. Alguns relatos apresentavam inconsistências, certos horários não coincidiam, determinadas informações pareciam incompletas. Pouco a pouco, os investigadores perceberam que precisariam olhar mais atentamente para o ciclo íntimo da vítima, e isso incluía a própria esposa. A Polícia Civil iniciou uma investigação detalhada. Foram analisados registros telefônicos, movimentos financeiros, depoimentos de familiares, informações fornecidas por funcionários, imagens de câmeras de segurança. A cada novo elemento, os investigadores buscavam reconstruir os últimos momentos conhecidos de Marcos. O objetivo era simples: descobrir o que realmente tinha acontecido. Mas, quanto mais avançavam, mais dúvidas surgiam, e essas dúvidas acabavam levando sempre ao mesmo ponto: a rotina do casal. Com o avanço da investigação, algumas versões apresentadas começaram a ser questionadas. Os investigadores perceberam que determinados fatos não se encaixavam perfeitamente. As peças do quebra-cabeça pareciam fora do lugar. Era como se parte da história estivesse faltando. Enquanto isso, a imprensa começava a acompanhar cada movimentação da polícia. O desaparecimento de um empresário conhecido chamava a atenção nacional. Programas de televisão passaram a dedicar espaço ao caso. Jornalistas buscavam informações constantemente. A pressão aumentava e os investigadores precisaram encontrar respostas. Com o passar dos dias, o caso se transformou em notícia nacional. A população acompanhava cada nova atualização. Especialistas eram convidados para comentar as hipóteses. Especialistas analisavam as evidências conhecidas. Psicólogos discutiam possíveis cenários. O desaparecimento de Marcos deixava de ser apenas um caso policial, tornava-se um dos assuntos mais comentados do país, e isso aumentava ainda mais a responsabilidade da equipe investigativa. Cada investigação possui um momento decisivo, um instante em que os fatos começam a se encaixar. No caso Yoki, esse momento chegou quando as evidências reunidas pela polícia passaram a apontar para uma conclusão específica. Os investigadores perceberam que não estavam diante de um simples desaparecimento. Haviam fortes indícios de que um crime havia ocorrido. A partir daquele momento, a investigação mudou de direção. O foco passou a ser descobrir exatamente como os acontecimentos haviam se desenrolado e quem era o responsável. Conforme as evidências se acumulavam, a situação tornou-se cada vez mais difícil para Elise. Os investigadores continuavam reunindo informações. Os questionamentos aumentavam. As contradições eram analisadas cuidadosamente. Foi então que ocorreu um dos momentos mais impactantes de toda a investigação. Elise admitiu sua participação na morte do marido. A notícia provocou choque imediato. Muitas pessoas não conseguiam acreditar. Durante semanas, o país havia acompanhado um caso de desaparecimento. Agora descobriam que a principal suspeita era a própria esposa. A repercussão foi gigantesca. Telejornais interrompiam a programação para divulgar atualizações. Revistas estampavam o caso em suas capas. Programas de debate discutiam as possíveis motivações. O Brasil inteiro parecia acompanhar os desdobramentos. A imagem pública de Elise mudou completamente. Até então, muitos a viam como uma esposa preocupada com o desaparecimento do marido.
Agora ela passava a ocupar o centro da investigação. A opinião pública se dividiu. Alguns acreditavam que havia planejamento, outros tentavam compreender os conflitos que existiam dentro do relacionamento, mas todos concordavam em uma coisa: o caso era chocante. Enquanto a investigação avançava, especialistas começaram a analisar o histórico do casal. Quem era Marcos? Quem era Elise? O que havia acontecido ao longo daqueles anos? Psicólogos, juristas e comentaristas tentavam encontrar explicações, mas não existiam respostas simples. A história envolvia diferenças sociais profundas, conflitos conjugais, questões emocionais, acusações de traição, medos relacionados à separação. Era um cenário complexo, muito mais complexo do que as manchetes conseguiam mostrar. Nos bastidores, a equipe policial continuava reunindo provas. Cada formação parecia ser confirmada. Cada detalhe precisava ser documentado. A investigação deveria resistir ao escrutínio do tribunal. Por isso, os investigadores trabalharam para construir uma linha cronológica sólida dos acontecimentos. Esse trabalho seria fundamental nos anos seguintes, especialmente durante o julgamento, porque não bastava suspeitar, era necessário demonstrar os fatos perante a justiça. Com a investigação concluída, o caso entrou em uma nova fase, a fase judicial. Agora, caberia aos promotores apresentar suas conclusões, à defesa contestar as acusações e futuramente aos jurados analisar tudo o que seria apresentado. O desaparecimento havia sido esclarecido, a investigação havia chegado ao fim, mas uma nova batalha estava apenas começando, uma batalha travada dentro do tribunal e que seria acompanhada por todo o Brasil. A polícia havia reunido provas. A investigação havia sido concluída. O caso já era considerado um dos mais famosos da história criminal brasileira, mas ainda faltava responder a pergunta mais importante: como a justiça avaliaria tudo aquilo? Na próxima parte desse vídeo, vamos acompanhar o julgamento de Elise, os depoimentos mais marcantes, as estratégias da acusação e da defesa, as discussões dentro do tribunal e a decisão que definiria o futuro da mulher, que se tornou o centro de um dos casos mais comentados do país. O tribunal estava prestes a abrir suas portas e milhões de brasileiros acompanhariam cada momento. 4 anos depois, esse foi o tempo que separou a prisão de Elise do julgamento que definiria seu futuro. Durante esse período, o caso Ioki permaneceu vivo na memória dos brasileiros. Reportagens continuavam sendo publicadas, especialistas continuavam debatendo o caso e a opinião pública seguia dividida. Para alguns, tratava-se de um crime motivado por ciúmes e vingança. Para outros, era o resultado de anos de conflitos emocionais e psicológicos. Mas agora, não seriam jornalistas nem como comentaristas que tomam uma decisão. Seriam 7 jurados, 7 pessoas comuns encarregadas de analisar uma das histórias criminais mais complexas do país. O julgamento estava prestes a começar. No final de 2016, a atenção do país voltou-se novamente para São Paulo. O julgamento de Elise Matsunaga mobilizou imprensa, juristas, estudantes de direito e curiosos. A cobertura era intensa. Equipes de televisão permaneciam posicionadas em frente ao fórum. Repórteres acompanhavam cada movimentação. Especialistas eram entrevistados diariamente. Todos queriam saber qual seria o desfecho do caso. A expectativa era enorme. Afinal, não se tratava apenas de um homicídio. Tratava-se de um caso que envolvia riqueza, traições, conflitos familiares e enorme repercussão pública. A acusação chegou ao tribunal com um objetivo claro: demonstrar aos jurados que o crime não havia sido resultado de um impulso momentâneo.
Os promotores apresentaram uma linha cronológica dos acontecimentos, mostraram elementos da investigação, relembraram os conflitos conjugais, apresentaram provas produzidas durante os anos anteriores. A tese principal sustentava que existiam motivos claros para o crime. Segundo a acusação, as desconfianças, o ressentimento e os problemas no relacionamento teriam contribuído para a tragédia. Os promotores buscavam convencer os jurados de que as evidências reunidas pela polícia eram consistentes. Enquanto isso, a defesa construía uma narrativa completamente diferente. Os advogados procuraram contextualizar a vida de Elise, apresentaram informações sobre sua infância, falaram sobre dificuldades emocionais, exploraram os conflitos existentes dentro do casamento, argumentaram que a relação era marcada por situações que teriam provocado intenso sofrimento psicológico. O objetivo era mostrar aos jurados que a história não poderia ser analisada apenas pelos acontecimentos finais. Segundo a defesa, era necessário compreender tudo o que havia ocorrido ao longo dos anos anteriores. Ao longo do julgamento, diversas testemunhas foram ouvidas, familiares, amigos, funcionários, profissionais envolvidos na investigação. Cada depoimento ajudava a montar uma parte do quebra-cabeça. Algumas testemunhas falaram sobre a personalidade de Marcos, outros descreveram aspectos da personalidade de Elise. Também foram discutidas as dificuldades enfrentadas pelo casal. Os jurados precisavam analisar cuidadosamente cada informação, porque, em muitos casos, diferentes testemunhas apresentavam percepções distintas sobre os mesmos acontecimentos. Os peritos tiveram um papel fundamental durante o julgamento. Foram eles que explicaram aspectos técnicos da investigação, laudos, análises, cronologias, registros. Tudo precisou ser apresentado de forma compreensível para os jurados. O trabalho pericial ajudou a sustentar diversos pontos discutidos ao longo do processo. Em julgamentos complexos, esse tipo de prova costuma ser decisivo, e no caso Ioc não foi diferente. Uma das questões mais discutidas durante o julgamento foi a motivação. Por que tudo aconteceu? Essa pergunta esteve presente durante praticamente todo o processo. A acusação apontava determinadas razões, a defesa destacava outras. Especialistas convidados também apresentavam interpretações diferentes. O fato é que crimes ocorridos dentro de relacionamentos costumam envolver fatores emocionais complexos. Raramente existe uma única explicação, e foi justamente essa complexidade que tornou o julgamento tão acompanhado pelo público. Enquanto promotores e advogados debatiam dentro do fórum, o país acompanhava tudo do lado de fora. Nas redes sociais, milhares de pessoas comentavam cada atualização. Programas de televisão realizavam transmissões especiais. Artigos de opinião eram publicados diariamente. Muitos brasileiros acreditavam já ter formado uma conclusão. Outros aguardavam o veredicto dos jurados. O caso Ioc havia ultrapassado os limites do tribunal. Tornara-se um fenômeno nacional. Após dias de audiências, chegou o momento das considerações finais. A acusação e defesa fizeram seus últimos pronunciamentos. Era a última oportunidade para convencer os jurados. As falas eram intensas, cada lado procurou reforçar seus próprios argumentos. Os jurados ouviram atentamente. Em seguida, retiraram-se para analisar tudo o que havia sido apresentado. Chegava o momento mais esperado. Horas de expectativas tomaram conta do tribunal. Jornalistas aguardavam novidades, familiares demonstravam tensão, advogados permaneciam concentrados. Então veio a decisão. Os jurados reconheceram a responsabilidade criminal de Elise. O julgamento chegava ao fim. Depois de anos de investigação e debates judiciais, a justiça havia se pronunciado. A condenação tornou-se manchete imediata em todo o país. Com o veredito definido, veio a sentença. A decisão encerrava uma das etapas mais importantes do caso, mas também iniciava a outra, a vida dentro do sistema prisional. A partir daquele momento, o foco deixava de ser o julgamento, passava a ser o cumprimento da pena, e
e essa nova fase duraria muitos anos. A sentença gerou diversas reações. Algumas pessoas consideraram a decisão justa, outras acreditavam que determinados aspectos da história haviam recebido pouca atenção. Como acontece em casos de grande repercussão, não existia consenso. Mas havia uma certeza: o caso Ioki já ocupava um lugar permanente na história criminal brasileira. Livros seriam escritos, documentários seriam produzidos, reportagens continuariam surgindo por muitos anos. Poucos processos criminais conseguem permanecer por tanto tempo na memória coletiva. O caso Ioki foi um deles. A combinação de fatores era incomum: uma família milionária, um relacionamento conturbado, uma investigação complexa, um julgamento amplamente divulgado e uma história cheia de perguntas difíceis. Por isso, mesmo após a condenação, o interesse público não desapareceu. Na verdade, ele continuaria crescendo. Com o encerramento do julgamento, Elise iniciou oficialmente uma nova etapa de sua vida. Uma etapa distante dos apartamentos luxuosos, distante dos eventos sociais, distante da rotina que havia conhecido durante anos. Agora, ela enfrentaria a rotina do sistema penitenciário brasileiro, uma realidade completamente diferente de tudo o que havia vivido anteriormente. E seria dentro dos muros da prisão que passaria boa parte da década seguinte. O julgamento havia terminado, a sentença havia sido anunciada e a justiça havia definido o futuro imediato de Lise Matsunaga. Mas a história estava longe de acabar. Na próxima e última parte desse vídeo, vamos conhecer os anos vividos em Tremembé, a adaptação à vida na prisão, a distância da filha, os estudos e trabalhos realizados durante o cumprimento de pena, o documentário da Netflix que reacendeu o interesse pelo caso, a liberdade condicional e como Elise vive atualmente, porque mesmo após a condenação, a história continuou e seus capítulos mais surpreendentes ainda estavam por vir. Dá um oi lá pra câmera. Oi, pessoal. Eu sou o Hades. Ah, não. Mentira, a vovó errou. Eu sou o Zeus. Zeus. Oi. Fala, oi, gente. Eu sou o Zeus. Deixa a vovó terminar aqui. Quando uma sentença é anunciada em um tribunal, muitas pessoas acreditam que a história termina ali. Mas, na realidade, ela está apenas começando. Após a condenação, Elise Matsunaga deixou para trás tudo aquilo que havia conhecido durante anos. A vida de conforto, a rotina familiar, a liberdade. Agora, ela enfrentaria uma realidade completamente diferente. Uma realidade marcada por regras rígidas, isolamento, reflexão e, principalmente, pelas consequências de suas escolhas. Essa é a última parte da história, a parte que mostra o que aconteceu depois que as câmeras deixaram o tribunal. Após condenação, Elise foi encaminhada para a penitenciária feminina de Tremembé, no interior de São Paulo. O complexo penitenciário ficou conhecido nacionalmente por receber pessoas envolvidas em crimes de grande repercussão. Ali estavam mulheres cujos nomes frequentemente apareciam nos noticiários. Dado ao sistema prisional, representou uma ruptura completa com sua vida anterior. Os primeiros meses costumam ser os mais difíceis para qualquer pessoa privada de liberdade. A adaptação exige mudanças profundas, novas rotinas, novas regras, novas relações sociais. Para alguém que havia vivido anos secados de conforto, o contraste era enorme. Ao contrário de que muitos imaginam, a rotina prisional é marcada principalmente pela repetição. Os dias seguem horários rígidos, existe hora para acordar, hora para alimentação, hora para atividades, hora para recolhimento. Durante o período em Tremembé, Elise participou das atividades disponíveis dentro da unidade. Trabalho e estudo passaram a fazer parte de sua rotina. Além de contribuírem para a ocupação do tempo, essas atividades também podem gerar remissão de pena, benefício previsto na legislação brasileira. Com o passar dos anos, ela construiu uma rotina relativamente estável dentro da prisão.
Mas havia algo que continuava extremamente difícil: a distância da filha. Entre todas as consequências do caso, talvez nenhuma tenha sido tão dolorosa quanto o afastamento da filha. Quando foi presa, Elise deixou de acompanhar momentos importantes do crescimento da menina, aniversários, dias comemorativos, conquistas escolares, momentos simples que fazem parte da vida de qualquer mãe. Enquanto a filha crescia, o contato acontecia de maneira limitada. A menina também precisava lidar com uma situação extremamente complexa. Seu nome estava ligado a um dos casos criminais mais conhecidos do Brasil. Especialistas costumam afirmar que crianças envolvidas indiretamente em crimes de grande repercussão enfrentam desafios emocionais únicos. E essa realidade também fez parte da história da família Matsunaga. Ao longo dos anos surgiram diferentes relatos sobre a convivência de Elise dentro do sistema prisional. Segundo reportagens e entrevistas, ela mantinha comportamento considerado discreto, não costumava buscar conflitos, participava das atividades disponíveis, procurava manter uma rotina organizada. Naturalmente, por causa da notoriedade do caso, seu nome era conhecido por praticamente todas as pessoas da unidade. Mas com o passar do tempo, ela deixou de ser apenas uma personagem de manchetes e passou a fazer parte do cotidiano prisional. Durante o cumprimento da pena, Elise buscou ocupar seu tempo com atividades educacionais e profissionais. Esse período foi descrito por ela em diferentes momentos como uma fase de reflexão. A prisão representava uma experiência profundamente transformadora. Independentemente da pessoa envolvida, anos de encarceramento costumam provocar mudanças significativas. O isolamento, a perda da liberdade, a distância da família. Tudo isso influencia a forma como alguém enxerga a própria trajetória. Ao longo dos anos, Elise passou a conceder menos entrevistas e manteve perfil relativamente reservado, mas o interesse público pelo caso nunca desapareceu. Com o passar do tempo, e seguindo os critérios previstos em lei, Elise obteve progressão de regime. Esse é um mecanismo existente no sistema penal brasileiro. A progressão não significa absolvição. Significa apenas que o condenado passou a cumprir a pena em condições diferentes, conforme requisitos legais. A notícia gerou intensa repercussão. Muitas pessoas questionaram a decisão, outros destacaram que ela estava prevista na legislação. Mais uma vez, o caso voltou aos noticiários e o debate público foi reacendido. Em 2021, uma nova produção trouxe o caso novamente para o centro das atenções. A série documental Elise Matsunaga Era Uma Vez um Crime foi lançada pela Netflix. Pela primeira vez, o público teve acesso a uma entrevista extensa concedida por Elise. A produção revisitou sua infância, seu relacionamento com Marcos, a investigação, o julgamento e os anos passados na prisão. A série gerou enorme repercussão. Milhões de pessoas assistiram ao documentário e as discussões sobre o caso voltaram com força. Alguns espectadores acreditaram que a produção humanizou excessivamente a condenada. Outros consideraram importante ouvir sua versão dos acontecimentos. Independentemente das opiniões, o documentário recolocou o caso Ioki no centro do debate nacional. Após cumprir parte da pena e atender aos requisitos legais, Elise conquistou a liberdade condicional. A saída da prisão marcou o início de uma nova fase. Para recomeçar, não seria simples. O mundo havia mudado. As redes sociais tinham se tornado ainda mais influentes. A exposição pública continuava enorme e seu nome permanecia imediatamente associado ao caso. Enquanto muitas pessoas deixam o sistema prisional e voltam ao anonimato, essa possibilidade praticamente não existia para Elise. Sua história já fazia parte da memória coletiva do país.
Após deixar a prisão, a Elise buscou reconstruir a própria vida. Reportagens indicaram que tentou trabalhar e estabelecer uma rotina comum, mas a notoriedade frequentemente criava obstáculos. Muitas pessoas a reconheciam, outras tinham opiniões fortes sobre o caso. A adaptação à liberdade exigiu enfrentar desafios muito diferentes daqueles encontrados dentro da prisão. Agora não havia grades, mas ainda existia o julgamento constante da opinião pública. Um dos temas mais debatidos continua sendo a relação com a filha. Ao longo dos anos, diferentes reportagens abordaram o assunto, mas grande parte dessas informações permanecem protegidas por questões de privacidade. E isso é compreensível. A filha do casal nunca escolheu fazer parte dessa história. Por essa razão, muitas informações sobre sua vida atual não são divulgadas publicamente. O que se sabe é que o impacto do caso atravessou gerações e continua sendo uma das consequências mais dolorosas de toda a tragédia. Mesmo depois de uma década após o crime, o interesse público continua. Livros foram publicados, documentários foram produzidos, reportagens especiais continuam surgindo. Nos últimos anos, novas produções audiovisuais inspiradas no caso também foram anunciadas. Isso demonstra como o caso Ioki permanece relevante dentro da história criminal brasileira. Poucos crimes conseguem permanecer tanto tempo no imaginário coletivo. Este é um deles. As opiniões continuam divididas. Algumas pessoas enxergam Elise exclusivamente pelos acontecimentos de 2012. Outras observam também os anos posteriores à prisão e as tentativas de reconstrução de sua vida. Independentemente da posição adotada, existe consenso sobre um ponto. O caso produziu consequências devastadoras para todos os envolvidos. Uma vida foi perdida, uma família foi destruída. Uma criança cresceu marcada por uma tragédia amplamente divulgada, e inúmeras pessoas tiveram suas trajetórias alteradas para sempre. Entre os aspectos menos comentados do caso estão o enorme volume de documentos produzidos durante a investigação, a quantidade de profissionais envolvidos na apuração, o interesse acadêmico despertado pelo processo, frequentemente estudado em casos de direito e criminologia, o impacto da cobertura da mídia na percepção pública do caso, o fato do caso Ioki continuar sendo tema de livros, documentários e debates mais de uma década depois. Esses elementos ajudam a explicar por que a história permanece tão presente na memória coletiva brasileira. O caso Ioki é muito mais do que um processo criminal. É uma história sobre escolhas, sobre consequências, sobre relacionamentos que se deterioram, sobre ambições, medos e conflitos humanos. Quando olhamos para trás, é fácil enxergar apenas as manchetes, mas por trás deles existiam pessoas reais, com qualidades, defeitos, sonhos, erros e decisões que mudaram tudo. Mais de uma década depois, muitas perguntas continuam sendo discutidas. Talvez algumas jamais tenham respostas definitivas, mas uma certeza permanece. O nome Elise Matsunaga continuará ligado para sempre a um dos casos criminais mais marcantes da história do Brasil. E assim chegamos ao fim dessa história. Uma história que começou em uma pequena cidade do Paraná, passou pelos corredores do poder e da riqueza, terminou nos tribunais e continua despertando reflexões até os dias de hoje. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário, compartilhe sua opinião sobre o caso e inscreva-se no canal Joaninha Criminal para mais documentários completos sobre os crimes que marcaram a história do Brasil. Até o próximo vídeo.